Olá! Hoje o nosso trabalho vai falar sobre o destino dos folhetos embrionários. Para isso, vamos conhecer o passo a passo desse processo até chegar nos folhetos. O trajeto do espermatozoide até a tuba uterina é árduo. A fim de se tornar capaz de fecundar o ovócito durante seu caminho, ele precisa passar por processo de translocação, capacitação e hiperativação. A partir do momento em que atinge seu objetivo, uma série de reações acontecem, como a de reconhecimento da membrana do ovócito, a de liberação do conteúdo acrossomal e a dos eventos que impedem a polispermia. Uma forma de verificar se a fecundação ocorreu é observando se houve formação da camada de fertilização. Essa camada de fertilização irá acompanhar o embrião durante alguns estágios do seu desenvolvimento e depois irá desaparecer. Os estágios de desenvolvimento são mórula, blástula, gástrula e neurula. Ao longo dessas fases, transcorre o desenvolvimento dos folhetos embrionários sobre a qual o nosso trabalho discorrerá. É dito que somos animais triblásticos. Porém, o que isso realmente significa? Até o estágio de blástula, há a formação de um disco bilaminar, determinando duas camadas distintas a partir da massa celular interna, o epiblasto e o hipoblasto. Após a nidação, tem início o processo de gastrulação e formação do disco trilaminar, que dará origem aos três folhetos embrionários. É dito que somos animais triblásticos. Porém, o que isso realmente significa? Até o estágio de blástula, há a formação de um disco bilaminar, determinando duas camadas distintas a partir da massa celular interna, o epiblasto e o hipoblasto. Após a nidação, tem início o processo de gastrulação e formação do disco trilaminar, que dará origem aos três folhetos embrionários. Em sua fase de proliferação e migração, o epiblasto se prolifera, sofre transição epitélio-mesenquimal e se desloca, induzindo a apoptose de células do hipoblasto e substituindo. Esse tecido agora passa a se chamar de endoderme. Há uma segunda leva de migração das células mesenquimais, a qual formará a mesoderme da região anterior do embrião. Ao final das migrações, o epiblasto continua a ser uma célula epitelial e passa a se chamar ectoderme. Portanto, somos triblásticos, pois a partir do epiblasto são formados nossos três folhetos embrionários. O processo de migração das células mesenquimais deixa um suco conhecido por linha primitiva, o qual deixa de existir ao final da gastrulação, cujo fim é o nó primitivo. A notocorda formada na gastrulação se estende da placa pré-cordal até a membrana cloacal e é composta por um grupo de células da mesoderme aderidas fortemente umas às outras. A notocorda também é responsável por secretar anoguin, molécula que paralisa a gastrulação, e outras moléculas sinalizadoras, as quais estimulam a ectoderme a se proliferar e dobrar o citoesqueleto, de modo a haver a formação do tubo neural e das cristas neurais. A notocorda também é responsável por secretar anoguin, molécula que paralisa a gastrulação, e outras moléculas sinalizadoras, as quais estimulam a ectoderme a se proliferar e dobrar o citoesqueleto, de modo a haver a formação do tubo neural e das cristas neurais. Esse tubo neural libera moléculas sinalizadoras, as quais começam a atrair as células da mesoderme dispersas, formando um amontoado de células da mesoderme em suas proximidades chamadas somito ou mesoderme paraxial. Ademais, a mesoderme posterior começa a se organizar, formando um prolongamento chamado mesoderme intermediário, que se bifurcará em dois, formando a mesoderme lateral. Os somitos liberam moléculas sinalizadoras que irão atuar na endoderme, fazendo com que as células da endoderme se proliferem e comecem a se dobrar, formando um novo tubo. Uma parte da endoderme será chamada de visceral, responsável pela formação dos anexos embrionários, e o tubo em si está associado à endoderme definitiva. Agora vamos olhar mais a fundo o tubo da endoderme. Existem regiões do tubo que acabam proliferando e expandindo em graus e formas diferentes, formando estômago, intestinos, etc. Na formação do pulmão, há um mecanismo de quimiotaxia que atrai células da mesoderme e atua na formação do órgão. Esse mecanismo se repete no fígado e no pâncreas. Por fim, vamos abordar de forma sucinta o destino dos folhetos embrionários. A ectoderme formará a parte epitelial da pele e seus derivados, pelos, unhas, cabelos, glândulas cutâneas e mamárias. Também formará a parte anterior da hipófise, esmalte dos dentes, orelha e cristalina. Além disso, formará a neuroectoderme, que dará origem à crista neural, a qual forma gânglios e nervos craniais sensitivos, medula da suprarrenal, células pigmentares, cartilagens e ossos da cabeça, tecido conjuntivo da cabeça e septo cardíaco. A ectoderme também dá origem ao tubo neural, o qual formará um tubo desde a região anterior do indivíduo até a posterior. Na região anterior, as células irão se proliferar muito mais do que na região posterior. Essa região do tubo neural como um todo formará
o sistema nervoso central, e a região que se desenvolveu de maneira mais promissora formará o córtex cerebral, também chamado de encéfalo. Os olhos são brotos que partem do sistema nervoso central e são formados na região anterior. Entretanto, essa região anterior do sistema nervoso central irá sofrer uma rotação e eles ficarão na parte frontal do indivíduo. Além disso, o tubo neural também formará a retina, o corpo pineal e a parte posterior da hipófise. A partir de uma determinada sinalização, a endoderme começa a se dobrar. Parte dela ficará presa na vesícula vitelínica, membrana de Heuser, que será incorporada à membrana umbilical. Além disso, ela irá formar o epitélio do trato respiratório, traqueia, brônquios e pulmões, o epitélio gastrointestinal e a parte epitelial do fígado, pâncreas, faringe, tireoide e paratireoide.